O seu coração perdeu o ânimo a ponto de você não ver mais sentido na vida? É sobre isso que nós vamos conversar aqui, vendo o Salmo 40, esse salmo maravilhoso de Davi. Esse é o canal Minha Herança é Viver a Vida. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta e compartilha. Esse Salmo 40, ele traz essa mensagem aqui lá no versículo 12. Ele vai dizer assim: incontáveis são os problemas que me cercam. As minhas culpas me alcançaram e eu já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo. É muito interessante nós percebermos como a Bíblia ela é verdadeira, como ela mostra o coração daqueles que ela relata as suas histórias, as suas vidas, daqueles que serviram a Deus. E aqui o coração de Davi está completamente exposto, a ponto dele falar: olha, o meu coração perdeu o ânimo. As lutas, as dificuldades, os problemas, eles me cercaram de uma maneira tal que o meu coração perdeu o ânimo, a ponto, ele diz, de eu não conseguir ver, de perder a expectativa, o sentido da existência. Veja como ele é verdadeiro e como ele fala de coisas que acontecem no coração dos seres humanos. Quantos de nós hoje não tem passado por isso, sentido os seus corações como quem perde o ânimo, como quem não tem mais forças para levantar, para enfrentar o dia? Não conseguimos mais enxergar um propósito nessa existência, que é o que ele diz: olha, eu já não consigo mais ver, eu já não consigo mais ter perspectiva. E isso é muito interessante, de nós vermos e podemos identificar as nossas lutas, os nossos medos, os nossos temores nesses personagens, assim como Davi, que andaram tão perto de Deus. Mas qual é o caminho que ele segue? Isso aqui é um trecho do Salmo que ele nos revela. Mas o que o Salmo pode nos ajudar é nós, meditando nele, que é o meu objetivo aqui com você, nós vemos qual foi o caminho que o salmista traçou para passar por esse lugar, por esse vale de sombra e morte, de desânimo do coração. E já na sequência do Salmo, no verso 13, a gente já vai começar a perceber algo, um caminho que ele traça. E ele diz assim: agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Veja que interessante como ele recorre ao Senhor. Ele não vai recorrer às coisas desse mundo, a vícios e tantas outras opções que o mundo pode dar. Ele vai recorrer a Deus e ele clama: Senhor, liberta-me. Apressa-te, Senhor, em ajudar-me. E isso é valioso demais. Em tempos de dor, em tempos de crise, em tempos de depressão, sabemos para onde correr, em quem encontrar refúgio. E Davi sabia, ele se aproxima, ele sabe: Senhor, Tu és o único que pode me libertar. E nós precisamos ter essa mesma atitude, corremos para Deus, encontrarmos Deus na Sua palavra, porque Ele sempre está nos convidando: vinde a mim. E é o que o salmista faz, ele vai até o Senhor. Veja, em Mateus capítulo 11, versículo 28, o nosso Jesus faz o convite mais belo de todos. E ele diz assim, eu quero ler com você. Ele diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Esse é o convite de Jesus para cada um que se sente assim,
que perdeu o ânimo. Ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando você escuta esse convite, venham a mim, talvez você às vezes pergunte, mas como que isso acontece na prática? Como eu respondo na prática esse convite de Jesus? Venham a mim, afinal de contas, Jesus já foi morto naquela cruz, já ressuscitou em glória e subiu aos céus e um dia voltará, mas fisicamente ele não está mais aqui. Então como que eu vou até Jesus? E o próprio texto responde, Jesus diz: aprendam de mim. Ele subiu aos céus, mas ele nos deixou a sua palavra, cuja palavra é dita por ele mesmo, lá em Lucas 24, que de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para ele, ela fala dele. Então, quando você aplica seu coração a aprender as Escrituras, você está indo até Cristo. Você está se achegando e clamando: Senhor, liberta-me. E ele vai dizer no verso 16 aqui do nosso Salmo: regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Veja só. Digam sempre aqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. Veja, você tem amado a salvação de Deus? Você tem buscado entender o plano de salvação de Deus nas Escrituras? Porque ele diz: olha, alegrem-se os que te buscam. Grande é o Senhor, aquele que busca, ama a salvação de Deus, ama entender os planos de salvação, tudo aquilo que está relatado nas Escrituras. Aquele que ama isso, ele começa a declarar: grande é o Senhor. E você aqui começa a perceber que aquele que, mesmo em meio à sua dor, começa a buscar o Senhor, vai até Ele, o seu coração começa a se encher de louvor e ele começa a declarar: grande é o Senhor. E o processo nos leva, esse processo de busca ao Senhor, nos leva a ir colocando a nossa confiança nele. E isso a gente vai encontrar já no início do Salmo. Isso aqui é muito interessante você observar em muitos dos Salmos, como Davi já começa o Salmo adorando ao Senhor. É como se ele começasse de trás para frente. A luta, a dor do seu coração, ele expressa aqui no final do Salmo. Mas ele começa o Salmo já com o resultado da sua busca. Ele já começa dizendo no versículo 1, olha, eu coloquei toda a minha esperança no Senhor. Não foi só uma parte da minha vida. Ele diz, eu coloquei toda a esperança. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Talvez hoje o seu coração grite, desesperado por alívio, por algum refrigério. E o salmista experimentou isso. E ele diz, olha, eu busquei, eu coloquei a minha esperança em ti, e você, o meu Deus, se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. E ele continua, e me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. E aqui nós temos estas expressões tão belas do Antigo Testamento, escritas 1000 anos antes de Cristo, daquele que seria a pedra, a rocha, que viria ao mundo. E ele já sente isso, essa provisão de Deus. E ele diz, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Percebe aqui novamente? Quando nós nos achegamos a Deus, colocamos nossa confiança em Deus, o Senhor começa a colocar em nosso coração um novo cântico, uma adoração, um louvor. E ele segue dizendo no verso 4, como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Ou seja, ele está descobrindo agora, encontrando agora uma alegria
que é aquela alegria que a Bíblia diz que excede o entendimento, porque ela não está atrelada às circunstâncias da vida. Mesmo que o coração dele estava abatido, mesmo com os seus problemas, mesmo com as suas culpas, mas ele começa a encontrar em Deus uma alegria que o mundo é incapaz de dar. E ele diz como é feliz o homem que põe nele a sua confiança. Ele começa a descobrir isso, mas percebe que primeiro ele precisou se achegar. Primeiro ele precisou dar um passo de ação e ele precisou viver isso, essa confiança, ele precisou ir até o Senhor. E ele diz, aquele que não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Porque é tão fácil, meu querido, a gente seguir os deuses falsos. O que esse mundo mais tem é para nos oferecer uma falsa religião, falsos profetas, falsas esperanças. Tentamos colocar nossos corações nas mais diversas coisas, até mesmo em hobbies, em coisas, spots, vídeos, séries, coisas que tomem o lugar de Deus. Tudo que em nossa vida tome o lugar de Deus, o lugar que é para ser o nosso refrigério, o nosso refúgio. Qualquer coisa que nessa vida você escolher para ser o seu refúgio no lugar de Deus, não vai te fazer bem. Porque nós fomos feitos para Deus, o nosso coração anseia por Deus e enquanto nós não repousarmos nele, esse nosso coração continuará aflito. Parafraseando aqui Santo Agostinho, quando ele falava isso, Agostinho de Hipona, o nosso coração foi feito por ele e para ele. E muitas vezes por isso que esse coração se encontra assim, sem ânimo, perdido. Nós precisamos buscá-lo, mas no lugar dele colocamos deuses falsos, outros senhores. E ele segue aqui no Salmo dizendo, Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito. Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. E essa parte eu quero que você preste muita atenção. E ele diz assim, olha, eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Esse aqui é o resultado da busca do salmista. Ele buscou o Senhor e ele encontrou no Senhor respostas. E ele agora está dizendo, Senhor, quantas maravilhas tu tens feito. E ele vai dizer, eu não consigo relatar os planos que tu preparastes para nós. Ao buscar Deus, ao se debruçar sobre a palavra, sobre as Escrituras, Davi percebe os planos perfeitos de Deus para todos nós, inclusive para a vida dele. E ele diz, é tão maravilhoso entender os planos de Deus, entender os caminhos de Deus traçados nas Escrituras, que isso é tão incrível quando você entende que é até difícil de anunciar, de proclamar, porque isso é tão maravilhoso. E a gente começa a entender aquilo que a palavra de Deus nos fala sobre essa responsabilidade do homem de tomar esse passo. Quando Jesus diz, vinde a mim, eu e você temos essa responsabilidade, tomar esse passo, ir até o Senhor. Mas veja a beleza, quando Davi toma esse passo, ele vai até o Senhor com o seu coração quebrantado, ele de repente entende que tudo aquilo já era um plano de Deus. Ele diz, eu não consigo relatar os planos que tu já preparou para a minha vida. E ele percebe que quando ele se achega a Deus, aquilo só é possível porque Deus o chamou. Veja o que o Senhor Jesus nos fala em João 6,44. Olha que belo. Ele diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha só, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, quando nós damos esse passo, quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos achegamos às Escrituras, você vai entender que isso já era o plano de Deus, que foi Ele que te atraiu,
com amor, porque Ele queria estar conosco, porque Ele nos escolheu. Olha que beleza! Os planos que preparastes para nós. Você vai vendo como é o Senhor que nos cerca com seu amor, com sua graça e com todas as coisas que acontecem. É o Senhor nos buscando, é o Senhor nos chamando, porque eu e você jamais seríamos capazes de irmos em direção a Ele por nós mesmos. Porque a palavra diz que nós estávamos mortos, pecadores. E agora nós nos achegamos a Ele e percebemos esse aparente paradoxo da Bíblia, onde a minha responsabilidade de responder o seu chamado de vinde a mim. Mas quando eu me achego, eu entendo a beleza de um Deus que diz, se eu não tivesse te chamado, você não teria vindo. Eu que fiz, eu que te alcancei, ninguém conseguiria vir a mim se não fosse pela minha voz, pela voz do Senhor nos chamando. E aqui o salmista fica perplexo, olha, eu queria proclamar esses planos de Deus, a maneira com que Ele faz todas as coisas, mas são por demais excelentes. E nós, quando nos achegamos a Deus, nós vamos entender que esse plano, aquilo que Deus tem para nós é muito mais do que nós podemos imaginar. Quando nós lemos Romanos, Paulo escrevendo em Romanos 8:29, olha só o que ele diz. O plano de Deus, pois aqueles que Deus de antemão conheceu. Veja se isso não pode acalmar um coração aflito, um coração que perdeu o ânimo, quando você sabe que Deus sempre te conheceu. Como o Salmo 139, enquanto ainda estávamos no ventre de nossa mãe, ainda em fome, os nossos dias já foram escritos por um Deus que nos ama, por um Deus que nos busca. E Ele vai dizer, aqueles a quem Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou. Para o que nós fomos destinados? Porque justamente aquele que perde o ânimo no coração, ele perde a percepção de sentido da vida, de qual é a minha razão de viver, por que eu estou aqui. Isso é o que mais acontece num coração entristecido, desanimado. E aqui Paulo vai dizer, o Senhor não só nos conhece enquanto éramos formados por Ele, mas Ele nos predestinou, ou seja, Ele estabeleceu um destino para mim e para você. E Ele diz assim, para serem conforme a imagem do seu Filho. Eu e você temos o maior de todos os objetivos, é sermos como Cristo, o nosso irmão mais velho. Ele diz, olha, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o irmão mais velho da família em que eu e você fomos inseridos. Quando você crê em Jesus, você agora faz parte de uma família. Cada irmão da igreja, da comunidade que nós vivemos juntos, é seu irmão em Cristo. E nós todos somos filhos adotivos, a Bíblia vai dizer. Mas nós temos um irmão mais velho. E o Senhor Deus diz assim, o objetivo de cada um de vocês é ser como o irmão mais velho. Olhem para o irmão mais velho de vocês, se espelhem nele, aprendam dele. Lembram do vinde a mim? Aprendam, sejam como eles. Esse é o alvo de vocês, é viver como ele viveu, é se doar como ele se doou, é amar a Deus como ele amou, é caminhar aqui nessa terra como ele caminhou. E esse é o alvo mais elevado de vida que nós podemos ter. Nós somos criados para isso, para a glória de Deus, para agradarmos ao Senhor Deus, amando e servindo a sua igreja e trabalhando para que esse reino, para que essa mensagem seja levada sempre adiante. E o salmista aqui chega no verso 6, que é um ponto importantíssimo do Salmo, quando ele vai falar e vai apontar justamente para o Messias, para o Cristo. Inclusive, esse trechinho aqui que nós vamos ler, ele está escrito lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 5 a 7. O escritor de Hebreus, ele cita esse salmo e esse trecho para mostrar que isso aconteceu em Jesus. E o salmista diz aqui, olha, sacrifício e oferta não pediste,
mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse, aqui estou. É como se fosse Jesus dizendo, olha, nenhum sacrifício é suficiente para perdoar os pecados dos homens, porque nós vivemos constantemente pecando. Então Jesus diz, olha, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Ou seja, as Escrituras só falam a respeito de Cristo, o sacrifício perfeito. Toda a história apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele diz assim, tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, e a tua lei está no fundo do meu coração. Olha só, e eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia, que foi justamente o que Jesus veio fazer. Ele veio anunciar e ele veio cumprir a justiça de Deus em nosso lugar, aquilo que para mim e para você era impossível. Viver uma vida perfeita, ser o sacrifício perfeito, só Ele podia. E ele diz, como sabe, Senhor, eu não fecho os meus lábios. Verso 10, eu não oculto no coração a tua justiça, eu falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Veja só, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que veio aqui, se tornou carne, homem, Cristo entre nós, morreu em nosso lugar, nos deu um caminho para que nós pudéssemos seguir, para que nós pudéssemos colocar os nossos olhos nele e atravessar muitas vezes as dificuldades e dores que esse mundo reserva. No mundo, o Senhor nos diz, tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E é sobre isso que o salmista diz, veja, teve um que já cumpriu o que era impossível para nós. O nosso Deus, o amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus, e desse amor nada pode nos afastar. Que essa mensagem, querido, do Salmo 40 penetre no seu coração. E se o seu coração está desanimado, leia esses salmos várias vezes. Ore esse salmo, derrame seu coração. Perceba que todos os homens estão sujeitos a isso, por causa desse mundo caído, por causa do pecado que nos rodeia, das dores, dos sofrimentos, todos somos sujeitos a termos os nossos corações entristecidos. Todos estamos sujeitos a que, em determinados momentos da vida, o nosso coração às vezes perca o ânimo, mas é importante estarmos firmados na rocha. Estamos colocados sempre na presença de Deus, na sua palavra, que ela habite em nós de maneira abundante, para que nós sejamos capazes de, em tempos assim, continuar colocando a nossa confiança no Senhor, colocando a nossa esperança plenamente nele, permitindo que Ele nos traga um novo cântico, um novo louvor, porque agora nós confiamos, nós estamos descansando na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde seu coração. Se esse vídeo aqui te abençoou, te ajudou, sempre compartilhe, passe adiante, mande para outras pessoas. Viva o chamado de Deus, que é anunciar o Evangelho. Às vezes nós podemos tocar vidas com um simples clique de salvar esse link e mandar em algum grupo. Faça isso, abençoe outras pessoas. O pão que te alimenta deve ser o pão partido e compartilhado com outros. Que o Senhor te abençoe, querido, que o Senhor te guarde, e até o nosso próximo vídeo.